Babilônia, em Portugal. Babilônia é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 16 de março a 28 de agosto de 2015 em 143 capítulos, com o último capítulo reexibido no dia subsequente, 29 de agosto. Substituiu o Império e foi substituída por A Regra do Jogo, sendo a 8ª novela das 9 exibida pela emissora. Foi escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga com a colaboração de Sérgio Marques, Ângela Carneiro, Chico Soares, Fernando Rebelo, João Brandão, Luciana Peçanha e Maria Camargo. A direção foi de Cristiano Marques, Pedro Peregrino, Luísa Lima e Giovanna Maslini, com direção geral de Maria de Médicis e direção de núcleo de Denis Carvalho. Contou com as participações de Glória Pires, Camila Pitanga, Adriana Esteves, Tiago Fragoso, Bruno Galhaço, Tiago Martins, Marcos Palmeira e Sophie Charlotte. Foi a última novela do autor Gilberto Braga, falecido em 26 de outubro de 2021. Beatriz é uma mulher rica e ambiciosa, que usa sua sensualidade para conseguir seus objetivos. Sua vida é marcada pelo assassinato de Cristóvão, cometido por ela, e que tenta lançar a culpa em Inês, em uma trama de chantagens e golpes. Inês, mulher de classe média, tem a mesma falta de escrúpulos de Beatriz, corrompendo a todos com facilidade, mas sente-se inferior a Beatriz, sendo obcecada para ser como a rival. As duas, para conseguir seus objetivos, vivem um perigoso jogo de negociações e disputas. Regina, filha de Cristóvão, é uma mulher simples, de origem humilde, que quer se formar e ser bem-sucedida na vida. Mas o assassinato de seu pai, que foi vítima do jogo de cobiça entre Inês e Beatriz, muda sua vida, fazendo com que ela se envolva no jogo de cobiça das duas mulheres. Elenco: Glória Pires, Beatriz Amaral Rangel, Adriana Esteves, Inês Junqueira, Camila Pitanga, Regina Rocha, Tiago Fragoso, Vinícius Teixeira, Sophie Charlotte, Alice Junqueira Maitê, Bruno Galhaço, Murilo Teixeira Tiago Reis, Cássio Gabus Mendes, Evandro de Souza Rangel, Marcos Palmeira, Aderbal Pimenta, Tiago Martins, Diogo Rocha, Tainá Miller, Cristiana Loureiro, Cris, Fernanda Montenegro, Teresa Petruccelli, Natalia Timberg, Stella Marcondes, Chase Wade, Rafael Petruccelli Amaral, Luísa Arraes, Laís Pimenta, Bruno Gissoni, Carlos Augusto de Souza Rangel, Guto, Carla Sale e Heloísa Gomes Batista, Elo, Gabriel Braga Nunes, Luiz Fernando Vidal, Maria Clara Gueiros, Karen Fonseca, Arlete Sales, Consuelo Pimenta, Dudu Azevedo, Bento Machado, Sharon Menezes, Paula Ferreira, Laila Garino, Maria José Pimenta, Erson Capri, Otávio Borges, Juliana Alves Valesca de Paiva, Marcos Veras, Norberto Vidal, Igor Angel Corte, Clóvis Bevilacqua, Marcos Pasquim, Carlos Alberto da Mata, Marcelo Melo Júnior, Ivan Ferreira, Cláudio Lins, Sérgio da Mata, Débora Duarte, Celina Junqueira, Virgínia Rosa Dora Rocha, André Bancoff Pedro, Kizzy Vaz, Gabriela Alvarenga, Gabi, Lu Grimaldi, Olga Teixeira, Peter Brandão, Volney Toledo de Jesus, César Melo, Tadeu Toledo de Jesus, Rose Campos, Zélia Fonseca, Werner Schunemann, Osvaldo Alvarenga Júnior, Rogéria Úrsula Andressa, Tadeu Aguiar, Antônio Xavier, Cristina Galvão Vilma, Felipe Ribeiro, Frederico da Mata, Fred, Mary Sheila Ivete,
Marcelo Laan, Ronaldo Queiroz, Jaqueline Laurence Simone, Deise Lucide Dulce Melo Porto, Paulo Verlinston Cruzes, Antônio Gonzalez Zé Henrique, Maíra Charquem Vera Morgado, Lara Tremouros Sandrinha, Luísa Tiré Flávia, Rodrigo Fagundes Rubi, Viviane Porto Silene, Luiz Safris Silvia, Alex Brasil Valdecir, Beatrice Said Carla, Pedro Dondenelson, Sabrina Nonata Júlia Rocha Vidal, Xande Valois Joaquim Fonseca Vidal, Bernadette Wilhelm Nina Fonseca Vidal, Cauê Campos José Carlos Toledo de Jesus, Carlinhos. Antecedentes e contexto. O setor de teledramaturgia da Globo estreou no mesmo ano de sua inauguração, em 1965, com o Ébrio, no horário das 20 horas. Desde 1965 até o término da exibição de Passione, em 2011, a emissora adotava para as telenovelas exibidas após o Jornal Nacional em sua programação diária a denominação Novela das 8. Entretanto, os anúncios da estreia de Insensato Coração, trama que sucedeu Passione, a denominavam uma novela das 9. Tradicionalmente a novela das 8 era o programa diário de maior audiência da emissora e também da televisão brasileira. Insensato Coração seria a 75ª novela das 8, mas ao ser denominada a novela das 9 da emissora, tornou-se a primeira produção do gênero a adotar essa denominação. Desde então, foram exibidas como novela das 9 6 produções adicionais: Fina Estampa, Avenida Brasil, Salve Jorge, Amor à Vida, Em Família e Império. Babilônia é a 8ª telenovela a ser assim denominada, e sucede Império no horário. Ainda em 2013, a emissora definiria a ordem de sucessão para o horário, determinado que, após a conclusão de Amor à Vida, de autoria de Valcir Carrasco, as produções seguintes seguiriam a seguinte ordem: Manuel Carlos, Em Família, sucederia Carrasco, Amor à Vida, e seria sucedido por Aguinaldo Silva, Império, Gilberto Braga, Babilônia, e João Emanuel Carneiro, A Regra do Jogo. Por coincidir com o cinquentenário da TV Globo, a telenovela recebeu considerável investimento da emissora, com uma ampla equipe de colaboradores no roteiro e na direção. A equipe de colaboradores dos autores incluiu Ângela Carneiro, Chico Soares, Fernando Rebelo, João Brandão, Luciana Peçanha, Maria Camargo e Sérgio Marques. A equipe de diretores, por sua vez, contou com Cristiano Marques, Pedro Peregrino, Luísa Lima e Giovanna Maslini. A direção geral foi de Maria de Médicis, sob o núcleo de Denis Carvalho. A atriz Isabelle Drummond foi convidada para integrar o elenco interpretando a garota de programa Alice, mas recusou o papel e preferiu integrar o elenco da nova novela do horário das 18 horas exibida na mesma época, Sete Vidas, e Sophie Charlotte acabou ficando com a mocinha. Figura marcante nas novelas de Gilberto Braga, Deborah Evelyn foi escolhida inicialmente para interpretar a protagonista Inês, formando o trio principal ao lado de Camila Pitanga e Glória Pires. No entanto, a atriz acabou sendo remanejada para a novela seguinte do horário, A Regra do Jogo. Adriana Esteves, então estava escalada para a trama de João Emanuel Carneiro, assumiu o cargo de Inês na novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Deise Lucide, que interpretaria Consuelo, teve o papel trocado com Arlete Salles, e passou a interpretar a secretária Dulce. Até abril de 2014, o ator Rafael Cardoso estava escalado para Babilônia quando o autor Aguinaldo Silva, que escreve a antecessora da trama carioca,
Império, interveio e pediu para Gilberto Braga que cedesse o intérprete para interpretar o chefe Vicente em sua trama. Maria Casadeval e Fernanda Vasconcelos chegaram a ter seus nomes sondados e reservados para o elenco de Babilônia, mas ambas ficaram de fora da novela. Suzana Vieira, Dira Paz, Leandra Leal e Cláudia Raia fizeram participações especiais como elas mesmas no fictício programa da personagem Consuelo. A trama, que teve os títulos provisórios Três Mulheres e Rio Babilônia, teve algumas cenas em Paris, onde os atores Glória Pires e Cássio Gabus Mendes gravaram em locações como o restaurante La Tour d'Argent, Jardim de Luxemburgo, Musée Rodin, Place des Vogues e Ponte de Birraquém. Teve também locações em Dubai, onde os atores Adriana Esteves, Sophie Charlotte e Tuca Andrada gravaram em locais como o Jumeirah Abdiel Sarey e Pam Jumeirah. Já disponível no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, foi atualizada através do projeto Originalidade em 23 de dezembro de 2024, com todas as características da sua exibição original, qualidade de imagem Full HD, além de vinhetas de abertura, intervalo e encerramento. O primeiro capítulo de Babilônia alcançou 32,8 pontos no Ibope na Grande São Paulo, representando um aumento de 0,7 pontos em relação à antecessora, Império, que havia estreado com 32,1. Já o segundo capítulo obteve 29,8 pontos. Os capítulos seguintes foram caindo sucessivamente até atingir 22 pontos e, no fim da primeira semana, a trama já havia perdido 33% da audiência da antecessora, afugentando um terço dos espectadores. A novela continuou caindo e, em março, já empatava com a novela das 7 Alto Astral na audiência. Em 25 de março Alto Astral ultrapassou Babilônia e se tornou a novela de maior audiência da emissora naquele momento, abrindo uma vantagem de 1 ponto contra o principal produto da emissora. Em abril já variava entre 20 e 23 pontos, se tornando a novela menos assistida da emissora exceto pela franquia Malhação. Devido à perda constante de audiência e rejeição do público, Babilônia foi comparada pelos críticos de televisão à Esperança, tida como a novela das 8 de maior fracasso da história da emissora, marcando médias de 38 pontos em uma época que as tramas chegavam a 65. Com a baixa audiência, a TV Globo promoveu mudanças drásticas na trama, amenizando as histórias densas e pesadas, além de intensificar os comerciais e contar com um resumo maior no início de cada capítulo. Além disso, toda a parte técnica foi alterada, deixando os cenários mais iluminados e alterando a edição amarelada para algo mais colorido, conseguindo fazer com que a novela crescesse para 26 pontos em 7 de abril. Apesar disso, a trama continuou abaixo de Alto Astral, que havia fechado com 26,2 pontos e seguia como o produto de maior audiência da emissora. A produção também enfrentou uma rejeição em outros estados. Em Goiânia, pela primeira vez na história da dramaturgia da TV Globo, uma novela das 21 horas teve menos audiência que uma novela da Record TV. Em Recife, Vitória e Manaus, a novela não emplacou e atingiu médias entre 13 e 20 pontos, perdendo a liderança em determinados dias. Em Belo Horizonte, praça onde a TV Globo sempre registrou boa audiência, Babilônia chegou a marcar 19 pontos da semana do dia 30 de março ao dia 3 de abril, índice muito abaixo da média do horário, que costumava ficar em torno de 35 pontos.
Os seus maus resultados, no entanto, não foram atribuídos somente aos polêmicos temas abordados, uma vez que a telenovela das 23 horas, Verdades Secretas, exibida no mesmo período, obteve sucessivos recordes de audiência para o seu horário, mesmo apresentando uma trama com temas mais delicados, como o uso de crack, sexo entre dois garotos e o envolvimento de uma menor com seu padrasto, mas também ao roteiro considerado inconsistente pela imprensa. Segundo os jornalistas especializados, a novela era focada apenas em vingança e tragédias, onde nenhum personagem tinha bons momentos, faltando histórias com mais humor e romance, alegando que Babilônia havia afastado o público. Além disso, Babilônia enfrentou uma problemática com o crescimento de Os 10 Mandamentos, da Record TV, que entrava no ar mais cedo e se encerrava durante o primeiro bloco da telenovela da TV Globo, o que era suficiente para despencar sua audiência posterior. Apesar de não ultrapassar Babilônia na Grande São Paulo, a trama concorrente chegou a liderar em outras capitais, como em Goiânia, onde marcou 15,5 contra 14 da novela das 9. Na última semana a trama conseguiu estabilizar a audiência entre 23 e 29 pontos, ainda muito abaixo do esperado pela emissora, porém tendo uma leve subida em relação a toda a linha do tempo de sua exibição. O último capítulo de Babilônia marcou 33,5 pontos, com pico de 38,1 pontos na Grande São Paulo, representando com grande margem a pior audiência de um capítulo final de novela das 21 horas, 30% abaixo do número registrado pelo último capítulo de sua antecessora Império. Teve média geral de 25,4 pontos, 8 a menos que a antecessora e 10 a menos que a expectativa para o horário, que era de 35 pontos na época. Apenas após a Lei do Amor a expectativa seria reduzida para 30. Este foi o pior resultado de uma novela das 9. Tal marca seria superada 7 anos mais tarde por Um Lugar ao Sol, que fechou com 22,3 pontos de média geral. O deputado federal João Campos de Araújo, líder da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, emitiu uma nota de repúdio ao beijo protagonizado por Fernanda Montenegro e Natalia Timberg no primeiro capítulo, convocando os evangélicos a boicotarem a novela e não consumirem os produtos anunciados durante o programa. O senador Magno Malta protestou contra a novela nas redes sociais Facebook e WhatsApp, e o pastor Silas Malafaia manifestou indignação a respeito da suposta imoralidade presente na trama. Já o pastor e deputado federal Marco Feliciano defendeu o boicote à patrocinadora da telenovela. Ricardo Linhares, em entrevista, afirmaria que o boicote é um direito a todos, mas que acreditava que ele era promovido com motivação obscurantista e ditatorial, visando discriminação e a intolerância. Ao final da primeira semana, a audiência da telenovela havia diminuído consideravelmente, numa queda que, segundo o jornalista Lauro Jardim, da revista Veja, nunca teria ocorrido na história da emissora, e que poderia estar relacionada ao boicote. As críticas também vieram por parte de ramos da Igreja Católica, como a Renovação Carismática e a Comunidade Canção Nova, que pediram ações semelhantes por parte de seus fiéis. Nos 10 primeiros capítulos a trama alcançou 27,7 pontos de média, e 42,5% de participação. Este é o pior resultado em 50 anos. Para conter a queda de audiência, foram lançadas novas chamadas. Houve a troca do logotipo, alterando para cores mais leves, e o grupo de discussão foi adiantado. Mesmo com críticas ao casal homossexual, o coautor Ricardo Linhares afirma que a trama seguirá como foi planejado desde o início.
Linhares também afirma que busca a aceitação, em relação ao casal Teresa e Estela. Após a realização de grupos de discussão com telespectadores, foi concluído que parte do público rejeita a maldade, a violência e o tema da corrupção presente na trama. Para reverter a baixa audiência, a emissora cortou cenas de prostituição, alterando os rumos da personagem de Sophie Charlotte, Alice, que não será mais prostituta, visto que telespectadoras consideraram a trama mau exemplo. Linhares, entretanto, alegaria que a mudança não se dava pela rejeição do público, mas por questões de classificação indicativa da produção. A atriz e Bruno Galhaço regravaram cerca de 40 cenas, além de ganharem mais destaque na trama. Beatriz, Glória Pires, não atacará mais os homens, a fotografia que era considerada escura, foi clareada, as tramas românticas serão aumentadas, demonstrações de afeto entre o casal homossexual foram cortadas e o segredo envolvendo as vilãs foi revelado antecipadamente. Pela sinopse da telenovela, o personagem de Marcos Pasquim, Carlos Alberto, teria um envolvimento com o de Marcelo Melo, Ivan, mas a direção da emissora alterou a trama, fazendo com que o personagem de Pasquim se apaixone por Regina, Camila Pitanga. Erson Capri interpretaria o traficante Osvaldo, mas foi deslocado para interpretar Otávio, amante de Beatriz, Glória Pires. Com os índices de audiência abaixo do esperado, Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da emissora, reescreveu 5 capítulos e reeditou 12 capítulos em 6, para que a trama fosse agilizada. A interferência de Abreu na trama acontece após suposto desentendimento entre os autores, e boatos do casal homossexual ser assassinado. Apesar das mudanças realizadas, a telenovela perdeu 18 capítulos e foi reduzida em cerca de 3 semanas, novamente devido à sua baixa audiência. Com isso, as gravações de A Regra do Jogo, trama sucessora no horário, do autor João Emanuel Carneiro, foram aceleradas. Prêmios e indicações. Ano Prêmio Categoria Indicação Resultado Ref. 2015. Prêmio Extra de Televisão. Melhor Novela. Gilberto Braga. Ricardo Linhares. João Ximenes Braga. Indicado. Melhor Atriz. Glória Pires. Indicado. Melhor Ator Coadjuvante. Marcos Palmeira. Indicado. Melhor Ator/Atriz Mirim. Sabrina Nonata. Indicado. Xande Valois. Indicado. Melhor Tema de Novela. Pra Que Chorar, Martina Lê. Indicado. Troféu AIB de Imprensa. Melhor Atriz. Adriana Esteves. Venceu. Glória Pires. Indicado. Melhores do Ano. Melhor Ator/Atriz Mirim. Sabrina Nonata. Indicado. 2016. Prêmio TV Brasil. Melhor Atriz. Glória Pires. Venceu.